teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado quanto até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos para que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Mantens os que revelam amor e sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que te objetivam a saúde e te sentirás forte, pleno, mesmo que vez por outra alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pensa em prosperidade, abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada, cheia às vezes de cólera violenta. Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Tudo fala de Deus nesse desterro, da terra orbe da lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas quando o vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Ouvistes o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram rugindo suas lâminas de prata sobre a praia? Ouvistes o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias, ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Ouvistes nos recônditos da alma essa múltipla harmonia que não fala os sentidos senão para os atravessar e chegar até o ser pensante e amante? Se, pois, nem ouvistes, nem compreendestes estas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. A esses direi: saí da cidade nessa hora silenciosa, em que os raios estrelados descem do céu, e colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca, e chegareis, antes da aurora, a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na grande voz da natureza direi: filhos da nova aliança. É a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos,
escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, e o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós, que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Quando falamos da busca pelo sagrado, nos referimos normalmente àquelas circunstâncias em que o indivíduo, saindo da condição meramente material, existencial e periférica, dá-se ao trabalho de auferir algo que não é normalmente acessível pelos sentidos, mas que se constitui em essência, da qual tem pálida ideia em primeiro momento, e à medida em que vai amadurecendo, a busca vai tornando-se mais clara a visão desse outro lado, permitindo a conexão do ser consigo mesmo e com a fonte primaz da sua existência. O ponto final dessa busca é a unidade, onde a criatura e o Criador tornam-se conscientemente um. Para falarmos sobre essa busca, o tema do nosso programa será Deus. Em uma obra intitulada Depois da Morte, Leon Denis assevera que mais alto que os problemas da vida e do destino, ergue-se a questão de Deus. Se nós estudarmos as leis da natureza, afirma o druida de Lorena, se perseguirmos a beleza ideal, em que todas as artes se inspiram por toda parte, sempre acima e além de tudo, encontraremos a ideia de um ser superior, necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. Tal assunto de tão importante tornou-se tema preponderante nas considerações filosóficas acerca da origem de todas as coisas. A questão fundamental é se seria possível considerar o surgimento de algo sem que lhe houvesse de forma precedente uma causa. Para um sim, a natureza teria como explicar o surgimento de um universo e suas leis com todos os desdobramentos posteriores a partir do nada, fluindo na barra do tempo mediante as propriedades aleatórias do acaso. O ano era 1916 e Albert Einstein não estava gostando do rumo que seus cálculos estavam tomando. Se a sua teoria da relatividade geral estava correta, isso significava que o universo não é eterno, mas que teve um início. Os cálculos de Einstein realmente estavam revelando o início definido de todo o tempo, de toda a matéria e de todo o espaço. Isso atacava frontalmente sua crença de que o universo era estático e eterno. Einstein disse mais tarde que sua descoberta foi irritante. Queria que o universo fosse autoexistente, que não estivesse baseado em nenhuma causa externa, mas o universo parecia ser um gigantesco efeito. Na verdade, Einstein desaprovou tanto as implicações da teoria de relatividade geral, uma teoria que hoje se prova precisa até a quinta casa decimal, que resolveu introduzir uma constante cosmológica, que alguns chamam desde então de fator disfarce, em suas equações, visando com isso mostrar que o universo é estático e evitar a ideia de um início absoluto. Mais tarde, descreveu a constante cosmológica como o pior erro da minha vida e redirecionou seus esforços para encontrar a tampa da caixa do quebra-cabeça da vida. Einstein disse que queria saber como Deus havia criado tudo. Não estou interessado nesse ou naquele fenômeno, no espectro desse ou daquele elemento. Quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Em verdade, por mais que a ciência se debruce sobre a possibilidade de uma realidade autoexistente, a segunda lei da termodinâmica, conhecida como lei da entropia, fala-nos a respeito de um universo, se não causado, pelo menos iniciado em um ponto específico, dado que, se fosse sempre existente, a entropia já o teria desfeito em pedaços, invalidando as leis ordenadoras que garantem sua harmonia funcional. Dessa forma, os cientistas devem buscar por mais do que um genuíno buraco ordenado e autorregulado, mas o ponto em que as coisas começaram a ser como são, admitindo a causação descendente do universo a partir do ato volitivo da potência criadora, também conhecida por Deus.
Se fisicamente a coisa já é demasiadamente complexa, afinal, romper a barreira implica em necessariamente colocar o divino nos laboratórios sem a pecha da razão preguiçosa, no âmbito de outras dimensões a coisa ainda é mais difícil de explicar. Nos referimos às forças morais, como necessárias e coadjuvantes das leis naturais que regulam a parte visível da criação. Descartes certamente incluiria essa dimensão em sua res cogitans, expressão de pensamento e razão para além da realidade material, como atributo do Homo sapiens sapiens e, portanto, diferencial, requerendo atenção quando a sua expansão criativa e progressiva de potencialidades. Dado que os comportamentos morais tendem a uma conversão a padrões elevados, firmados em valores nobres de convivência, é lícito pensar que eles também seriam ditados por uma força superior que os direcione àquilo que ficou conhecido como a teoria do comando divino. De acordo com essa perspectiva, as normas morais são ditadas diretamente por um ser supremo e infalível, que é Deus, sendo dessa forma objetivas, universais e imutáveis. Pensadores como Santo Agostinho são adeptos dessa ideia. A outra teoria é de que, assim como propunha Leibniz em sua monadologia ou estudo das mônadas, a realidade seria um conjunto de estruturas, a figura de substâncias simples que encontram na composição de outras mais complexas, simples, isto é, sem partes. As mônadas têm consciência, segundo Leibniz, e cada uma delas representa uma enteléquia, aquilo que realiza ou torna real o que de outra forma seria meramente potencial. Isso ocorre porque carregam em si uma certa perfeição. Sua autossuficiência as torna foco de suas ações interiores e, por assim dizer, autômatos desencarnados. Dessa forma, os seres conscientes, quais mônadas superiores, teriam em si a base dos comportamentos potenciais, sendo a evolução a forma de alcançar o máximo possível do conjunto. Dessa forma, o progresso moral é tão real quanto o progresso material, representado pelas combinações em acréscimos de funcionalidades e complexidades. Caminham juntos conforme as divinas leis presididas pela inteligência suprema, que é Deus. Não cabe, sem dúvida, pleitear a presença de Deus no divã da ciência. Afinal, a divindade, diz Denis, se furtou sob um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-lo. O que é bem o exercício mais nobre e mais fecundo de nossa faculdade de pensar, e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Mas está em nós a força, um instinto seguro que nos leva para ela e nos afirma sua existência com mais autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises, sendo afinal isso que importa. A alma humana possui os recursos necessários para auferir a presença de Deus, sobretudo na consciência ultrafânica que transcende os limites da razão pura e alcança os píncaros da percepção espiritual, onde estarão os sentimentos elevados, o senso maior da justiça e o amor na forma da plena expressão do Espírito. Se existe Deus, o sabemos, pois sentimos, intuímos e nele nos movemos. Se Deus existe, por que sofremos? Pergunta o ser inconformado. Sua presença é atual em um mero potencial no ainda inacabado. O universo anuncia, a estrela brilha à noite, é só claro ao meio-dia. Deus é a presença na pressa sem detença, no homem iluminado. E se ainda houver dúvida sobre o acaso criador, traz razão de volta à cena com atenção e boa vontade. É questão da mais pequena aos amantes da verdade. Quem procura Deus no céu, em seu peito acha amor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus é bom, criança. A sua profunda piedade estende-se ao universo inteiro. Acostuma-te a amá-lo com todo o teu coração. Procura compreender a essência sagrada do seu amor infinito. Já notaste a grande alegria que te enche a alma quando a tua mãe te beija ou o teu pai te aperta em seus braços? Essas ternuras são carinhos do amor de Deus. De manhã, quando o sol ilumina e aquece tudo, sentes o teu corpo com nova energia. Tudo é sol, alegria, perfume e trabalho. As dores da véspera são esquecidas. A alma é um novo clarão de esperança e promessa. Trabalha-se lutando e após o trabalho vem a noite povoada de sonhos, convidando-nos para o repouso. Vê como Deus é bom, dando-nos a saúde para o corpo e para o espírito. Busca estender mais os teus olhos para veres a bondade imensa de Deus. O céu azul, o ar puro, a água, a saúde para a luta, o pão, a árvore bondosa que nos proporciona todos os benefícios, a luz da inteligência e o amor terníssimo dos nossos pais, tudo é irradiação da sua bondade inesgotável. Por isso podemos senti-lo em toda parte pela harmonia cariciosa da sua eterna piedade que se manifesta em todos os recantos do mundo. Amemo-lo, pois, com todo o vigor da nossa alma, e sobretudo busquemos viver dentro da sua lei, que é a do amor,
para que estejamos sempre com Ele, transformando o nosso coração numa fonte de sentimento divino. Deus é bom. Amemo-lo, pois, intensamente, e jamais esqueçamos que devemos buscá-lo pelo trabalho e pela prática do bem. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Um viajante andarilho das estradas vagava pelo deserto sem as costumeiras informações requeridas aos que se aventuravam por aquelas plagas. Tratava-se de um homem destemido, cuja vida havia destinado a façanhas qual aquela que ali se dava conta. Perambulava por areias escaldantes em busca de respostas em aquela península tardia, cujos relatos verídicos perderam-se quais os ventos que moviam os montes em todas as direções. Exausto, aproximou-se de uma grande montanha em cuja face pontilhavam pedras agudas e algumas árvores nascidas nas frestas das rochas, denotando vida em meio ao deserto do Sinai. Aproximou-se de um junípero cujas frutas penduradas à semelhança de pequenas uvas permitiam repasto seguro ante longa caminhada. Omeb al-Kalei deitou-se aproveitando a brisa suave que soprava, tornando propício o momento para os refazimentos. Entretanto, mal pegara no sono, o que antes era pacificidade tornou-se tormentosa ameaça, comunicando dos ventos as verdadeiras intenções da natureza. Nuvens aproximavam-se do monte, requerendo de Omeb providências imediatas. Levantou-se, pegou as coisas que carregava e seguiu pelas trilhas que levavam ao mais alto do imponente monte, culminando em uma pequena gruta que o acolheu maternalmente. Omeb, homem talentoso e intimorato, diante da grandeza das forças que experimentava, apresentava traços de espanto, algo que levou a espremer-se mais e mais nas estreitas vias da caverna, até dar-se em uma grande sala onde, enfim, estaria protegido. Acendeu uma fogueira com algumas sarças colhidas no caminho, tentando amenizar o frio que agora tomava conta do ambiente. Encostou-se em uma pedra, posto que aguardaria a noite em aquela caverna, aproveitando para passar em revista os últimos acontecimentos. Recorda-se Omeb que desde a mais tenra idade
fora levado a considerações profundas acerca da origem de todas as coisas, das leis que presidem os destinos, as vidas, os sofrimentos e os gozos terrestres. Lembrou-se de que seus pais, fiéis aos ensinos trazidos pelos livros sagrados, aceitavam sem questionamentos quaisquer informações ali contidas em fácil alternativa a tais entendimentos. Entretanto, com ele as coisas não funcionavam assim. Era um questionador e, por certo, não seria fácil absorver explicações simplistas a respeito de temas tão complexos, e por essa razão tornou-se uma espécie de pária entre os seus. Todas as vezes que os questionamentos eram apresentados e que as explicações partiam para as reduções que evitavam discussões, Homebe resistia para desgosto dos seus pais e, sobretudo, dos demais frequentadores daquela sinagoga em que fora instado a frequentar desde criança. O jovem, experimentando as agruras da incompreensão, resolveu sair de casa e partir para o mundo em busca das explicações a tão carentes temas, as quais, se obtidas, poderiam dar cabo a todas aquelas querelas e tantos dissabores que lhe causavam. Assim, quem sabe, poderia encontrar a paz em aquele grupo. Por certo, ele, Homebe, teria argumentos mais convincentes para mudar a opinião dos que lá se encontravam, evitando problemas futuros. A verdade prevalecerá, pensava ele. Dentre as dúvidas que mais geravam problemas estava a própria ideia de Deus. Seria uma divindade estabelecida qual o indivíduo que se percebe como um vizinho ou um mestre iluminado típico das grandes congregações? Ou seria ele uma abstração de algo que não tem individualidade, inteligência manifesta, qual aquela observada na eclosão das sementes ou no tropismo dos girassóis? Qual seria a forma de Deus? Como corolário, teria Deus alguma ocupação com as coisas do mundo ou com as artimanhas humanas e seus desdobramentos? E por fim, onde essa busca findaria? Haveria algo mais além de Deus? Difíceis e desafiadoras questões assolavam o mundo íntimo de Homebe. O fogo ardia em meio à sarça que crepitava quando, de súbito, pensou o jovem ter visto o fogo aumentar, tornando-se labareda insinuante digna de medo. Apurou os olhos na intenção de melhor enxergar, quando outra visão destacou-se em meio às chamas. Era uma espécie de figura humana, trajando um vestido qual aquele dos profetas, em expressão consoladora, facilmente identificada como um rosto humano, fazendo-o pensar que as entidades da montanha o tivessem visitado. Por certo, cobrando pela ousadia de adentrar em aquela gruta sem pedir licença. Ou seriam os espíritos zombeteiros que se apoderaram das chamas tentando intimidá-lo? De todas as aventuras experienciadas pelo jovem jornaleiro, esta já se mostrava mais inquietante. Afinal, tratava-se de espíritos com os quais nunca tivera a oportunidade de lidar. Homebe disse em voz tonitruante a entidade que ali se apresentava: "O que o traz à montanha de Deus?" O Monte Horebe era conhecido como aquela em que os mandamentos foram passados ao profeta Moisés, e Homebe o conhecia. Porém, nunca se dera a oportunidade de saber mais sobre ele, sendo de alguma forma atraído sem o saber para o local mais apropriado para os esclarecimentos. Seria essa a casa de Deus? Pensava o jovem em tom de quem quer entender. "Sabes meu nome?", arguiu o jovem. "Porventura ouves as minhas conversas íntimas? És capaz de sondar o quanto carrego em um coração aturdido? Se assim o é, creio que sabes das minhas indagações." A entidade aumentou de tamanho, fazendo respingar fagulhas bem próximas onde estava o jovem, adindo em seguida: "Sim, sabemos das tuas dores e podemos ajudar. Vieste a esses lados do mundo em busca de respostas às tuas indagações, as quais, por certo, haveriam de mudar o cenário daqueles que deixou para trás a título de iludidos ou ludibriados pela fé. Vieste encontrar a face divina para que pudesse descrevê-la em minudências aos seus. Contudo, esqueceste que tais questões não estão disponíveis para o campo das respostas exatas. Sou o que sou, independentemente de quais sejam os títulos aos quais me atribuam. Possuo a forma e o poder contido em cada coração que me vê, e dessa forma torno-me poderoso amigo ou inerte força, conforme sejam as disposições de cada um.
Buscaste-me para que todos pudessem conhecer o único Deus, detentor da verdade. Contudo, o máximo que poderás encontrar será um Deus pessoal, apenas seu, o qual descreverás com as tuas palavras. Por mais que seja capaz de ver-me assim qual estou, não passarei aos olhos alheios de objeto da tua fé, pois assim mostrei-me para ti. Ali fui uma flor afetuosa que alegrou a vida de uma pessoa que buscava por amor em um jardim. Acolá fiz-me presente em uma chuva generosa que libertou a semente do casulo, acabando a seca que destruía as plantações. Mais além, tornei-me o remédio que curou o filho da mulher que orava. Alhures, tornei-me a esperança dos navegadores perdidos em mares bravios, açoitados por ventos tempestuosos. Como vês, ó Mebe, não passo de retratos em almanaques humanos, onde figuram as imagens projetadas pelas almas que me buscam em todo canto. A minha face é a que vês, a minha força é a que percebes, o meu poder é o tanto que aferes em tuas observações. Dessa forma, querido filho, retorna aos teus, dá-lhes a alvissareira notícia de que encontrou enfim a tua resposta. Diz a teu pai que Deus tem seus exércitos, tal qual assim ele crê, e para tua mãe que ele é a face do amor encarnado, assim como ela o percebe. Saiba que qualquer que seja a forma ou imagem, esta será sempre preferível à minha ausência em corações endurecidos, onde sou descrença, a força da morte ante o recalcitrar contra os aguilhões. A ti serei a verdade, para os outros a minha verdade será aquela que cabe em seus corações. O jovem Omeb ergueu-se depressa, dando-se conta da imensa descoberta. A chama curta ainda queimava em derradeiros estertores e o jovem, alegre, não via a hora de dizer aos seus que a busca acabou. Afinal, compreendeu que Deus será sempre assim, do jeito que você quiser. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta
Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Quando os olhos abri para esta vida e senti todo o anseio dos humanos, procurei desvendar os 1000 arcanos que obumbravam minha alma embrutecida. E através do concurso de alguns anos, em resposta à minha ânsia dolorida, uma voz respondeu-me esclarecida, toda isenta de túrbidos enganos. Lembra sempre, ó imortal, que além do mundo, onde o teu sofrimento é tão profundo, onde o gozo vem da própria dor, Deus existe na luz do ilimitado, soberano, insondável, incriado, na grandeza sem par do seu amor. Se houve alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o Supremo Criador do Universo, esse alguém foi Jesus, que o representava sublime à frente da humanidade. Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-los a nós outros, não se perde em cogitações da inteligência, de vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência, nem fantasia. O mestre inolvidável serviu apenas, elegendo no amor puro e irrestrito a força de sua mensagem inesquecível. De todas as criaturas, busca a melhor parte para exalçá-las à glória excelsa. Doutrinando os doutores do templo, não lhes menospreza a cultura, apenas esclarece-os. Em contato com Zaqueu, não lhe amaldiçoa os haveres, auxilia-o a usá-los. Junto a Madalena, não lhe vergasta a condição de mulher sofredora, só ergue-lhe o bom ânimo. Ao pé dos enfermos, de todos os matizes, não lhes destaca os erros e os compromissos, ajuda-os simplesmente. Sofrendo a negação de Pedro, não lhe condena a atitude, espera a hora justa de ampará-lo com segurança. Perseguido de Saulo, não lhe arroja a alma ardente aos pântanos infernais. Procura-o com bondade e transforma-o para o bem. É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. E é ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele que trazia das esferas resplendentes a luz da eterna sabedoria, limitou-se à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus, a causa de toda a vida, como sendo o nosso Pai. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos.
e observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar
das estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Estender ao Eterno, de um a outro extremo, a sua potência criadora, desde os puros espíritos até a matéria bruta, desde a mais alta vida intelectual até a mais profunda negação do intelecto. Entretanto, não atingira ainda o Eterno o extremo limite de sua divina audácia. Restava-lhe ainda o mais temerário e paradoxal de todos os atos: a união do espírito e da matéria. Seria possível fundir em um único ser a luz dos puros espíritos e a noite da matéria inerte? Reduzir a uma síntese essas duas antíteses? E disse o Senhor: façamos o homem. E fez Deus, da substância da terra, um corpo, e inspirou-lhe na face o espírito vivente. E ergueu-se no meio da natureza virgem esse paradoxo ambulante, esse enigma anônimo, essa indefinível esfinge, semi-animal e semi-anjo, o homem. Quando os espíritos celestes viram o homem, exultaram sobre a sua grandeza e choraram sobre a sua miséria. Cristalizaram-se na alma humana essas centelhas de júbilo e essas lágrimas de dor, e formaram um mar imenso de doce amargura e inextinguível nostalgia. Principiou então nesse mundo visível a luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, a história da humanidade. Tem os puros espíritos sua pátria lá em cima. Tem a matéria bruta sua sede cá embaixo. Mas onde está a pátria do espírito matéria? Na terra? Protesta o espírito. No céu? Protesta a matéria. Entre o céu e a terra? Mas lá se erguem os braços de uma cruz. É por isto mesmo que o mais humano e mais divino dos homens expirou entre o céu e a terra, na sua pátria cruciforme. Não havia lugar para ele em outra parte. E é por isso mesmo que os melhores dentre os homens são sempre crucificados. Não os compreende a terra, nem os acolheu ainda o céu. E assim, entre o céu e a terra, vive o homem esta vida dilacerada de angústias e paradoxos, sem pátria certa, em perene exílio, oscilando entre a matéria e o espírito, lutando, sofrendo, amando,
até que a matéria volte à matéria e o espírito ao espírito, sintetizando dois mundos em Deus. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu Senhor e Deus, Tu és tão bom. Obrigada pela bênção de poder ver este novo dia. Obrigada pela minha família e pela saúde que nos dás. Acompanha-nos neste dia enquanto realizamos cada uma das nossas tarefas e ajuda-nos, Senhor, a dar o nosso melhor para que a Tua glória seja vista através dos nossos atos. Queremos que Tu sejas exaltado em tudo o que fazemos, Pai amado. Senhor, queremos viver para Ti hoje todos os nossos dias. Queremos obedecer-Te e viver conforme a Tua vontade. Nosso grande desejo, Senhor, é agradar-Te em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a sermos uma bênção para todos que estão ao nosso redor. Abençoa-nos hoje e cuida de mim, da minha família e de todos aqueles que amamos e aqueles que não gostam de nós. Ilumina-os, ó Pai, para que eles nos vejam como alguém que está querendo melhorar. Estamos, Senhor, em Tuas mãos. Dá-nos um dia cheio de paz e luz. Que assim seja. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang,
uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada.